Boa noite, igreja. Seja bem-vindo aqui neste lugar de adoração. Que você se coloque de pé agora. Vamos estar adorando ao Senhor. Nós viemos aqui para encontrar o Deus que tem a fonte de águas vivas, o Deus que mata a sede, o Deus que desde antes de nós nascermos Ele já nos conhecia. E quando nós passamos as nossas vidas, vai passando o tempo, às vezes nós não conhecemos Ele ainda, mas Ele nos conhece. E chega um momento que a gente reconhece que a gente precisa dessa água viva. A água viva que mata a sede, a água viva que cura, a água viva que liberta, a água viva que sara, a água viva que transborda, a água viva que nos liberta. Que você, junto com o ministério de adoração, de louvor, possa exaltar ao nome do Senhor. Que você possa beber dessa água, beber dessa fonte que nunca cessa, que nunca acaba. A água de fonte viva, viva. Ele é nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Jesus, a fonte de água viva, Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Te adoramos, Jesus.
a nossa fonte, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glórias ao nome de Jesus, ao Senhor Jesus toda a glória, amém, queridos. Que a graça e a paz sejam multiplicadas em nome de Jesus. Você pode também compartilhar essa paz a quem está ao seu lado, declarando que a paz de Jesus transborde o teu coração, a paz de Jesus transborde a sua vida. Sejam bem-vindos nessa comunidade, nessa casa de oração. Alegria recebê-los todos aqui. Você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que bom vê-los todos aqui. Eu sei que tem muitas pessoas ainda aguardando lugares, mas eu quero pedir por gentileza, se tiver espaço no meio onde você está, dê mais um, senta do lado, deixa as laterais vazias, para que os demais possam sentar, tá? Se tiver necessidade de cadeiras, nós vamos colocar daqui a pouco. Vai ter um momento, nós vamos liberar as crianças também para serem ministradas ali nas salinhas, tá bom? Só quero passar rapidamente, meus queridos, alguns avisos, alguns recados importantes para você já estar se programando. No próximo sábado nós teremos nosso turno de oração. É uma manhã toda de oração que teremos aqui na igreja, especialmente ali na sala de oração. Como vai funcionar isso? Você simplesmente vai reservar meia hora ou uma hora da sua manhã e vir aqui e orar. Nós vamos começar às 6 da manhã, com encerramento às 13 horas, tá certo? Se você puder enviar uma mensagem para o contato da igreja, simplesmente dizendo o horário que você vai poder vir, joia. Se não for possível, venha mesmo assim, tá bom? Nós iremos ter uma manhã de oração, de buscar, interceder ao Senhor, e sabemos que o Senhor nos ouve quando o buscamos de todo o coração. Quero também chamar uma convocação para você que é membro dessa comunidade, para a nossa assembleia de prestação de contas, que acontecerá nas duas celebrações, tanto pela manhã às 10 e também às 19 horas. É somente necessário você, ao chegar ali no hall, teremos ali os nossos irmãos mesários ali, e você simplesmente vai assinar o seu nome com a sua presença, não é? E logo em seguida, no culto, nós teremos brevemente um relatório, um balancete referente ao nosso investimento de 2023 e também trazer para a igreja nossos sonhos que nós estamos entendendo da parte de Deus para este ano de 2024. É importante você estar aqui, você como membro, mas você que não é membro, venha participe conosco do culto. Mesmo que você não seja e deseja participar da assembleia, ouvindo, conhecendo, você também pode ficar, tá bom? Mas está aí uma convocação especialmente para os nossos membros. Na semana seguinte, vai colocando na sua agenda agora para casais. Casal, nós sonhamos um tempo especial para os casais serem ministrados. Todo mês nós temos sempre um culto dos homens, das mulheres, mas neste mês especialmente nós queremos dedicar um tempo para os casais. Basta fazer a inscrição, tá certo? É gratuito. Nós vamos investir para que você esteja aqui num tempo para ser ministrado, pastoreado. Nessa oportunidade, o pastor Ricardo Bruder, da 2ª IP de Londrina, estará aqui ministrando, pregando. Será um tempo muito especial, tá? Participe, deixe o seu nome ali para que possamos melhor a organização, tá? Fazer o melhor para que possamos servir você nesse dia. Atenção, jovem, cheio do Espírito Santo de Deus. Está chegando aí um encontro de vocês. Já temos uma data e um tema muito especial que será trabalhado, ministrado, que é o tema maturidade. Tá bom? Dia 23 é o sábado seguinte. Então vai se preparando, jovens abençoados. Será um tempo especial. Aí a galera da rede de imersão que estão animada, né, pastor? Essa galera animada, cheia de Deus, e queremos ter um tempo muito especial. E atenção para o último recado, que é para a nossa programação, em especial de Páscoa. Na verdade, especial da ressurreição, tá? Nós teremos a mesa da ressurreição, que nós iremos abrir nossa casa para acolher, não somente familiares, mas pessoas que nós queremos ministrar o amor de Deus na vida dela. Basta apenas servir uma refeição, um café, e simbolicamente você servir um pão e um suco. Não vai servir a ceia, é um símbolo
para juntos estar celebrando a Jesus, declarando Ele a razão da nossa adoração e orar uns pelos outros. Um momento muito breve, você pode fazer isso no seu trabalho, seja onde você sentir uma estratégia para fazer isso, simplesmente basta você mandar a sua mensagem também para a secretaria da igreja com a palavra mesa. Preste atenção, mesa. Nós iremos seguir você no grupo e ali nós iremos passar todas as instruções que você precisa, tá certo? Lembrando que domingo pela manhã nós teremos o culto da ressurreição às 6 horas, uma manhã linda, maravilhosa. E após nós teremos um café da comunhão, será um tempo muito especial. Por essa razão que nós não teremos o culto às 10 horas da manhã nesse dia, tá certo? Do dia 31. E à noite, às 19 horas, teremos a celebração especial do culto da ressurreição. E quero encorajar você a estar aqui, tanto pela manhã às 6 horas e também às 19 horas. Amém, meus preciosos? Um tempo maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. Bom, finalmente estávamos aguardando uma expectativa muito grande deste retiro com as nossas irmãs. Na verdade, muitos retiros nós queremos caminhar neste tempo. Este ano nós temos já todo um planejamento para acontecer, mas este final de semana foi algo tão especial. Quero louvar a Deus para você, pela sua vida, para você que é o marido, você que abençoou a sua esposa, aos filhos que abençoaram sua mãe, a investir este tempo com Deus neste final de semana. Pode ter certeza que eu vou garantir algo para você, valeu muito a pena, valeu muito a pena, valeu muito a pena o que elas receberam de Deus naquele lugar, o que elas foram ministradas. Bom, o semblante delas vão dizer isso, tá certo? Perceba o semblante delas, que assim vocês vão perceber o coração delas, como estão cheias da presença do Senhor. Amém, meus amados? Eu quero pedir colocar de pé, por favor, meus amados, este momento tão especial para a glória do Senhor Jesus. Nós iremos receber bênçãos ungidas do Senhor. Quero que, por gentileza, deixe o corredor aberto aqui, os pessoal, que elas vão ter um momento aqui de entrada triunfal, né, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E vamos com alegria adorar a Jesus. Ele é o Senhor deste lugar.
Espírito Santo aqui deu aleluia. Amém. Igreja, pode se sentar. A casa está cheia. Nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele fez naquele lugar. Nós levamos 59 mulheres e mais a equipe de 40 e mais 2 varões para a glória e honra do Senhor, que nos ajudou em tudo. Não fosse eles, nós não estávamos conseguindo correr aqui para cima. Mas nós queremos louvar ao Senhor. E nós queremos falar para vocês, mulheres dessa casa, que uma geração de mulheres está sendo levantada. Uma geração de mulheres nesse dia, nesse final de semana, foram curadas, tratadas, reposicionadas em Deus. E não há nada que possa tirar elas de viver aquilo que o Senhor derramou sobre elas. Nós agradecemos a família que nos cedeu, as mulheres. Agradecemos a confiança desta igreja em nós, em nos entregar essa responsabilidade. Mas nós agradecemos primeiramente a Deus, porque nós sabemos quem faz e em quem nós temos crido, só o Senhor. Eu falei para elas que tem algo que aconteceu. Elas eram de um jeito no dia 8 e hoje elas voltaram diferente. E tem uma coisa entre esse tempo e é Ele, é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente chegou lá na sexta-feira, olhava, e hoje a gente vê elas brilhando aqui. Então Deus fez muito, muito mesmo. Não tem como a gente explicar o que nós vivemos lá de sexta até hoje, a não ser Deus é bom. E nós podemos ver isso. E a gente queria que todas pudessem falar aqui, né, um pouquinho do que Deus fez lá. Mas nós não temos tempo para isso, tá, irmãs? A gente quer falar para vocês, né? Receba essas preciosas, essas mulheres lindas, com muito amor mesmo, porque elas são especiais. Nós queremos chamar aqui a Amanda para estar falando. Elas não vão poder contar tudo não, tá, gente? Eu sinto muito, mas vocês vão ficar querendo saber. Então, para saber tem que ir, tá? Ela vai só fazer um breve... Boa noite. Boa noite, igreja. Eu queria dizer que a gente saiu daqui na sexta-feira. Eu saí daqui com o coração aberto a receber tudo que Deus tinha para mim. E eu tenho que dizer uma coisa: aconteceu coisas incríveis, muitas coisas foram quebradas, muitas mudanças, e que só pode saber o que aconteceu lá quem estava lá. E quem quiser viver isso no próximo retiro, se inscreva, porque vale muito a pena, vale cada segundo lá. A presença de Deus é inexplicável. E eu queria dizer muito obrigado por essas mulheres incríveis que Deus tem levantado nessa igreja, pelo acolhimento, pelo amor de cada uma. Eu só tenho a agradecer. Amém, glória a Deus. Eu queria aproveitar já e chamando a Cléo. Onde que ela está? Graça e paz, igreja. É difícil falar que eu já quero chorar. Eu quero dizer para vocês que Deus é tremendo. O Senhor naquele lugar, Ele quebrou as correntes.
Ele me libertou, Ele curou a minha alma, Ele tratou o meu espírito. Eu pude sentir a cura, a libertação. O Senhor tratou de mim ali de uma maneira toda especial. Eu posso dizer que eu fui uma Cleo, e eu posso dizer para vocês e afirmar que eu voltei outra, totalmente transformada, diferente. É difícil de explicar. Somente quem está lá para saber aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu senti, tem que viver, tem que passar por aquele processo para poder sentir o quanto Deus nos ama e o quanto somos filhas amadas dele. Aleluia. Que Deus abençoe. E na próxima oportunidade não perca, vá, porque o Senhor quer tratar os corações. Glória a Deus. Vou chamar aqui a Regina. Cadê tu, Regina? Boa noite, igreja. É difícil falar, porque Deus nos surpreende, né? Eu vivi uma experiência lá sobrenatural do Senhor sobre a minha vida, coisas que dentro de mim precisavam ser curadas, tratadas, e o Senhor tratou, restaurou, e foi tremendo, porque é uma experiência sobrenatural de Deus. E quando Deus age, Ele quebranta, Ele transforma. E Ele transformou a minha vida, me libertou de muitas coisas que era só eu e Deus. E lá eu tive a oportunidade dele estar falando diretamente ao meu coração. E eu já estou restaurada em nome de Jesus. E você, mulher, que quer receber um pouco, não, muito do Senhor, a próxima oportunidade que você tiver de participar, de estar lá fazendo esse encontro, vá, porque eu creio que você vai sair renovada. O Senhor vai trabalhar áreas da sua vida que você nem imagina. Amém? Amém. Nós não poderíamos deixar de agradecer a equipe que nos serviu, a equipe da cozinha. Cadê a equipe da cozinha, gente? Vem aqui na frente para nós, por favor. Estão sentadinhas aqui, porque estão sentadas, né, gente? Porque não pararam. Cadê? Não Barbie? pararam aqui. A Gra não está aqui, eu acho. A Gra já foi. Tinham que cuidar da casa agora. Mas, gente, a gente falou que a gente voltou cheio do Espírito Santo, mas também com alguns quilos a mais, porque não tinha como. Essas mãos são abençoadas. Nós queremos honrar a vida delas, porque nos abençoaram mesmo, cuidaram de nós. Uma salva de palmas para o Senhor, para a gente honrar a vida delas, em nome de Jesus. Obrigada, meninas. Obrigada à equipe de serviço, apoio, intercessão. A gente não vai delongar no agradecimento aos meninos que eu já falei. Obrigada mesmo. Deus é bom conosco, mandou vocês. E obrigada. E nós vamos encerrar cantando essa canção. Nós vamos nos posicionar aqui na frente. E os familiares, né, venham até aqui, recebam a sua mulher, a sua mãe, a sua filha. Nós vamos dar prioridade para as meninas que fizeram o encontro. As equipes ficam mais nas laterais, tá? E aí a família vem encontrar as pessoas que participaram. Deus seja louvado, a Ele toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias
Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de fiel em todo o tempo, todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade, pois és fiel em todo o tempo, todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Aleluia, glória a Deus, louve ao Senhor, engrandeça este nome.
Nome maravilhoso, digno de glória. Sei que tem muitas pessoas para serem acolhidas ainda. O culto vai continuar, este fluir aqui de amor. Mas olha, atenção. Não sei quantos vão conseguir ouvir essa oportunidade que eu vou fazer agora. Nós iremos anunciar nesse exato momento para você, homem. Vocês ouviram um pouco aí o testemunho, perceberam nelas como elas estão animadas, como foram tremendo. Mas nós queremos anunciar agora nosso retiro de homens, que já temos a data de 19 a 21. Você pode fazer a sua inscrição no encerramento da celebração, tá certo? Você que já fez o retiro, mesmo que você já fez, você pode fazer novamente, desde que não seja aqueles irmãos que fizeram o ano passado em Rolândia. Aqueles que fizeram, eles vão agora para servir, tá bom? E você poderá fazer sua inscrição, e são limitadas, tá? Vagas limitadas, e as demais informações você pode adquirir lá no balcão de informação, tá certo? Quero chamar todos lá de pé, por favor, meus queridos. Nós iremos neste momento adorar o nosso Senhor com o nosso louvor financeiro. Você que deseja também fazer isso através do louvor financeiro, nós iremos adorar o Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que você sentir no seu coração. Você que é visitante, não se constrange. Prática é algo que nós fazemos naturalmente, de coração, mas sinta-se à vontade para participar. Em um dado momento, atenção papais, em um dado momento ainda nessa canção, haverá aqui a liderança do Kids, com as plaquinhas, onde as crianças serão aqui direcionadas para serem ministradas nas salinhas daqui a pouco, tá bom? Então atenção, durante essa canção, mesmo trazendo nossos dízimos, ofertas aqui na urna na frente, tá? Nós iremos um momento aqui receber as crianças que serão ministradas de uma forma também muito especial. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, eu permaneço ouvindo. Aqui quero estar, Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, sopra em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Meu Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim, eu me
cremos, ó Pai, que o Senhor não é um Deus limitado a um espaço, ó Pai. Não acontece coisas apenas naquele lugar, ó Pai, mas acontece coisas onde a Sua presença está, ó Pai. E o Senhor está aqui essa noite, neste lugar, ó Deus. Por isso pedimos, ó Pai, venha até nós, ó Pai, quebrante o nosso coração, ó Pai, com a Sua palavra, ó Pai, venha ao nosso encontro, ó Deus. Precisamos do Senhor, quebra o nosso coração, quebra o nosso eu, ó Pai. Tire todo aquele, Pai, rancor que temos no coração, ó Pai, toda mágoa, ó Pai, venha curar, ó Pai, nos ensina a liberar perdão, ó Pai, para que possamos estar livres na Sua presença, ó Pai, livres para Te buscar, ó Pai, livres diante do Senhor, ó Pai. Necessitamos de Ti, ó Pai, ansiamos por Ti, ó Pai, temos sede pela Sua presença, Deus. A Sua igreja clama por Ti, ó Pai. Tem muitos aqui, ó Pai, que nunca ouviram a Sua palavra, ó Pai, que nunca sentiram o Seu tocar, ó Pai. Mas, ó Deus, nos dê esse privilégio essa noite aqui, ó Pai. Toque em nosso coração, ó Pai. Precisamos de Ti. Vamos juntos cantar mais uma vez, que abrimos o nosso coração ao Senhor. Cante isso com fé. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Aleluia, Pai, o Teu querer em nós, ó Pai, é o que ansiamos, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus, que para todos sempre seja louvado o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, pelo ministério de louvor, pela cooperação, ao amado Espírito Santo, aos nossos irmãos que estão engajados servindo. Algumas pessoas de pé lá atrás, eu acredito que tem mais lugares aqui na frente, você pode estar vindo aqui, ou lá no fundo, ou tiver um lugar próximo de você, dê um sinal, por favor, para estar acolhendo nossos queridos lá atrás, tem aqui, tá? Obrigado por estar ajudando aqui os irmãos. Nós acabamos de declarar essa canção, Abra o Meu Coração para Ti, e eu quero te encorajar a abrir seu coração em nome de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Nós iremos compartilhar uma palavra que tem como base a epístola de 1 Coríntios, e nós estamos falando sobre este tema, maturidade. Mas nessa noite nós queremos embasar um tema no texto do capítulo 3 de 1 Coríntios. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, que nós iremos meditar, refletir e ouvir atentamente a voz do Senhor, que eu tenho certeza que falará aos nossos corações. Capítulo 3, 1 Coríntios, você quiser acompanhar pelo telão, nós iremos projetar também. Que o amado Espírito Santo continue falando neste lugar, abrindo nosso entendimento e removendo qualquer distração, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, que os nossos corações, nossa mente está cativo, Senhor, somente a voz do Senhor. Clamamos a Ti, Espírito Santo, continue falando nos nossos corações, aquieta-nos para Te ouvir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nessa noite, meus irmãos, nós iremos falar sobre o seguinte tema, tão importante para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada como igreja. A importância de nós desenvolvermos uma espiritualidade autêntica.
E é este tema dessa ministração, espiritualidade autêntica. E antes de lermos o texto, nós iremos compreender o que torna uma igreja quando falta espiritualidade. Como nós iremos tanto enfatizar essa palavra, eu acredito que precisamos ao menos ter uma definição o que significa espiritualidade. A melhor forma de compreender espiritualidade é simplesmente nós ter a seguinte compreensão: espiritualidade nada mais é do que a nossa vida com Deus pessoal, que vai refletir ou que reflete nos relacionamentos. Espiritualidade é isso, é a sua vida com Deus, que ela vai refletir como está a sua vida com Deus nos relacionamentos. Isso é espiritualidade, é o reflexo da sua vida com o Senhor, é a sua vida de comunhão, é a sua vida de intimidade com Deus. A melhor forma de perceber como está a nossa vida espiritual não é simplesmente estar frequentando os cultos, ainda que faça parte, e é necessário para desenvolvermos uma espiritualidade saudável. No entanto, a melhor forma de perceber como está a nossa vida com o Senhor é através dos relacionamentos. Quando percebemos alguém que está intolerante, alguém que não suporta, que logo não tem tanta compreensão, paciência, isso revela o quê? Falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio significa que não está sendo gerada através do Espírito Santo, porque é fruto do Espírito Santo o domínio próprio. Então, o nosso relacionamento revela como está a nossa vida com Deus. Isso é espiritualidade, que é o reflexo da nossa vida com Deus nos relacionamentos. Quem entendeu diz amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos ler o texto. Capítulo 3, nós iremos ler apenas 4 versículos, que assim diz a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Preste bastante atenção, meus queridos, que logo no primeiro versículo traz uma chave que abre uma compreensão, um entendimento, que a palavra está dizendo, apóstolo Paulo ao pastorear essa igreja, que precisamos lembrar, que trata-se de uma igreja que movia-se nos dons, na revelação, mas lhe faltava maturidade. Então significa que uma pessoa pode até mesmo ter dons, mas isso não é um selo de maturidade. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo para nós. Porque essa igreja, no seu contexto em Corintos, era uma comunidade que fluía nos dons, em revelação, em visões espirituais, mas havia tantas discórdias, tantas situações nessa comunidade que chegou ao conhecimento de Paulo, que foi o fundador, o pastor dessa igreja, chegou ao conhecimento que havia muitas divergências, partidarismos, grupinhos, e trazendo com isso divisões, conforme nós pregamos domingo passado. E vai mais profundo a falta de maturidade ou a falta de espiritualidade, o que é gerado numa igreja. E um versículo primeiro, meus irmãos, vai dizer para mim e para você que
Na igreja do Senhor sempre, na igreja de Cristo, sempre haverá dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas sempre haverá na igreja de Jesus. A primeira é a pessoa carnal e a outra é a pessoa espiritual. Você que está com a sua Bíblia, você pode olhar depois no capítulo 2, que claramente neste capítulo vai estar falando que o homem, o versículo 14, que a pessoa natural, ela não consegue entender as coisas do Espírito porque são loucura. E o versículo seguinte vai dizer que as coisas espirituais só são entendidas por discernimento. O homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo de Deus movendo a sua vida, governando as suas faculdades, o seu coração. É aquele que não é guiado por uma sensibilidade, por uma consciência da palavra. E tanto é que o versículo 1, meus irmãos, ele diz claramente que trata-se daquele que é carnal e o que é espiritual. Olha só a ênfase. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Ou seja, ele dizendo, eu não pude falar, ministrar, falar de assuntos tão relevantes, revelações da palavra de Deus, porque vocês não tinham compreensão, vocês não teriam condições para absorver isso. E quando nós falamos da palavra de Deus, verdades espirituais, para quem ainda não está amadurecendo na fé, é fácil distorcer o entendimento, é fácil distorcer a palavra de Deus, prega uma coisa, mas chega no entendimento outra coisa. E nós temos que sempre atentar no que realmente está escrito na palavra de Deus. Não podemos desviar a palavra de Deus conforme a nossa vontade, a nosso querer. E quando desviamos pelo nosso próprio entendimento a revelação da palavra de Deus, pode tornar-se até um argumento para continuarmos no erro. Se desviarmos o entendimento da palavra de Deus por falta de compreensão espiritual e entender simplesmente pela nossa própria vontade, o nosso entendimento, nós podemos usar a própria palavra segundo a nossa compreensão para nos justificar de nossos pecados, para nos justificar de nossas vidas. Podemos até desviar a sua compreensão. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando, olha, com aqueles que estão ainda num processo, que são naturais, que não compreendeu ainda o reino de Deus, você tem que saber o que dizer a elas para que elas possam compreender sem desviar o assunto, sem desviar o entendimento. A atitude de um homem maduro, mesmo tratando-se de pessoas imaturas ou carnais, ele disse uma coisa, eu não pude falar com vocês sobre assuntos espirituais, como pessoas espirituais. Isso não significa que ele excluiu de relacionamento, anulou essas pessoas. Essa é a atitude de uma pessoa que tem maturidade, é aquela que sabe relacionar com todas as pessoas, independente das diferenças. Ela tem compreensão, ela entende, ela tem amor, ela tem compaixão, ela tem misericórdia. Não é que ela, olha, essa eu não identifico, aquela eu não gosto, isso é falta de um discernimento espiritual. Ele não está anulando aquelas pessoas que estavam classificando como carnais, aquelas pessoas que mesmo estando numa comunidade cristã, mas não haviam compreendido nada sobre o reino de Deus. Não estava anulando essas pessoas. Simplesmente, olha, só tem assuntos que vai ser um determinado tempo você vai compreender. Por isso que nós temos que prezar nosso coração para não assumirmos responsabilidades sem antes desenvolvermos uma maturidade na fé. E a palavra nos traz tantas advertências quanto a este assunto. Meus queridos, quando atentamos para a palavra de Deus diante dessas verdades, nos chama muito a atenção sobre o que pode trazer as complicações à nossa vida por falta de espiritualidade. Eu quero fazer essa pergunta, como identificar a falta de espiritualidade? E aqui, o versículo 3, claramente vai nos apontar uma característica bem clara que revela a falta de espiritualidade, que está mostrando uma igreja muito boa em servir,
em fazer tanta coisa, menos ter profundidade com Deus, menos ter relacionamento com Deus, ter sensibilidade espiritual. Sabe, meus irmãos, a primeira coisa, e eu falo com muito amor, mas é uma palavra para o nosso coração, o que nós podemos identificar, meus irmãos, a falta de espiritualidade é demonstrar através de atitudes mesquinhas. Sabe, atitudes mesquinhas. E o versículo 3 vai dizer claramente quais são elas: ciúmes e contendas. Ciúmes e contendas. Claramente são atitudes de pessoas que não estão sendo movidas por uma consciência bíblica. É alguém que não está sendo movida pela voz do Espírito Santo de Deus como deveria. E tem atitudes tão mesquinhas que está revelando claramente que falta de compreensão espiritual. A coisa mais importante, tem coisa que muito mais que nos une do que nos separa. Tem coisa mais importante no reino de Deus para vivermos. Não podemos deixar tirar nossos olhos de Cristo. E olha, meus irmãos, até um certo momento, um homem muito maduro na fé, ele se posicionou quando alguém sentiu ciúmes por ele. Você pode olhar, marca aí na sua Bíblia, em Números capítulo 11, do versículo 25 ao 29, ali houve um derramamento sobre 70 líderes do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles homens, a fim de capacitá-los para ajudar Moisés. Destes 70 especialmente, houve 2 homens, Eldade e Medade, nomes diferentes, mas estes que não estavam inseridos no grupo daqueles que receberam o poder de Deus, começaram a profetizar. E Josué, sucessor, auxiliador de Moisés, ficou muito incomodado de ver aqueles homens profetizando, foi até Moisés e disse: olha, aqueles homens estão profetizando, pede para eles parar com isso. Pediu para que Moisés viesse repreendê-los, e olha, Moisés, ele respondeu no versículo 29, uma coisa que me impacta demais. Olha a resposta dele: você está com ciúme por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Olha, irmãos, essa atitude de alguém que é maduro na fé, é aquela que deseja transbordar o que está recebendo de Deus. A atitude daqueles que falta de compreensão espiritual, que são imaturos na fé. Claro que Josué estava sendo preparado, amadurecendo, mas ele ficou com ciúmes, vendo Moisés: mas você que é o profeta aqui, Moisés, mas... E Moisés disse: você está com ciúme por causa de mim, por causa disso? Eu gostaria, quem dera, que todos fossem profetas, que todos recebessem o Espírito de Deus, desejando viver uma essência, viver a presença do Espírito de Deus. E não param por aí, meus irmãos. Quando olhamos, por exemplo, em Gálatas 5:20, vai dizer que ciúmes é obra da carne, é obra da carne. 1 Coríntios 13, versículo 4, diz que o amor não arde em ciúmes. Não arde em ciúmes o amor. Então logo concluímos que ciúmes é falta de amor. Falta de amor. E exatamente neste contexto, e eu pergunto: será que nós estamos blindados? Nós estamos blindados de não haver divergência em nosso meio? A igreja de Cristo, nos nossos dias, estão blindadas do que aconteceu nessa igreja em Corinto? Eu acredito que nós não estamos blindados, porque nós continuamos sendo seres humanos, falhos, vulneráveis, e que precisamos muito da misericórdia, da graça de Deus, e precisamos crescer cada dia na fé. Amém, meus irmãos? Olha, a palavra do Senhor continua nos dizendo o que pode prejudicar, meus irmãos, a falta de espiritualidade. O que pode prejudicar quando falta espiritualidade? Nós iremos identificar algumas coisas. O que pode prejudicar a nossa vida quando nos falta verdadeiramente a espiritualidade? Primeiramente, prejudica diretamente o nosso crescimento espiritual, o crescimento pessoal.
a falta de espiritualidade. E nessa passagem de 1 Timóteo 1,18 ao verso 19, Paulo está instruindo seu filho na fé, Timóteo, trazendo lembrança a ele sobre a sua vocação, sobre a sua consagração ao ministério. E ainda que havia outros no meio dele que estava se desviando do propósito de servir ao Senhor, desviando da fé, o apóstolo Paulo estava cuidando para que ele não fosse influenciado por falta de espiritualidade daqueles que estavam perto dele. E disse uma coisa: você precisa preservar uma boa consciência e preservar a sua paz com o Senhor. Preserve a sua paz, preserve a sua consciência limpa, consciência boa, para que você continue crescendo na fé. Não deixe, não dependa de outras pessoas para crescer na fé. É algo que eu e você nós podemos cada dia desenvolver, meus irmãos. Basta tentarmos e buscarmos ardentemente a palavra de Deus, buscarmos a palavra do Senhor. Quando você está próximo de alguém que influencia você a crescer na fé, é muito bom. O problema é quando nós miramos em alguém que está estagnado na fé, que não desenvolve a sua vida na presença do Senhor e simplesmente tornou-se um religioso. Ai, misericórdia! Tornou apenas um religioso. Não consegue mais desenvolver a sua vida na fé. Por isso que a coisa mais importante para que você venhamos crescer na fé é mantermos uma consciência boa e preservarmos nossa fé, alimentar nossa fé. E como prejudica, irmãos meus? Outra coisa que prejudica, a falta de espiritualidade, prejudica a unidade. Se você se atentar em Efésios capítulo 4, verso 1 ao 6, apóstolo Paulo ele faz um chamado sobre a unidade da fé, sobre a unidade, que poderia ser comprometida por falta de algumas virtudes. Quais virtudes que pode mover uma unidade, tornar um ambiente saudável na igreja? O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos andar com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ao saber que existe somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual fomos chamados. Se nós pertencemos a um corpo, a saber, o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça, nós temos que entender que a minha falta de espiritualidade pode prejudicar a unidade. Por quê? Porque ela é fruto, a unidade é fruto da espiritualidade. Quanto mais você está firme na fé, isso vai reproduzir nos relacionamentos, principalmente nossa caminhada como igreja do Senhor. Amém, queridos? A unidade é fruto de espiritualidade. Quer saber outra coisa que prejudica a falta delas, meus irmãos? Como prejudica? Prejudica, irmãos, o testemunho. Prejudica o testemunho, a falta de espiritualidade, a falta de não desenvolvermos uma comunhão com Deus de tal maneira que possa refletir nos relacionamentos, como afeta o testemunho. E como prejudica, meus irmãos, simplesmente a nosso testemunho perante o mundo. A falta de espiritualidade enfraquece o testemunho da igreja perante o mundo. Irmãos, nós não precisamos praticar boas obras para ser salvo, mas todo aquele que é salvo pratica boas obras. Não devemos praticar boas obras para ser salvo, mas todo aquele que é salvo é notório as obras dessa pessoa que vive realmente o céu na terra. É o testemunho de quem está vivendo a presença do Senhor no seu coração, que está vivendo o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos preciosos? Uma coisa tão importante, porque quando não há espiritualidade, também não há amor e nem há obras. Quando realmente nosso coração não queima pela presença de Deus, nós não nos importamos com as pessoas, porque afinal de contas, zona de conforto é um lugar muito agradável, mas nós iremos entender que o nosso lugar não é lá,
Que a nossa vida faz sentido quando somos instrumentos de Deus para abençoar a vida de alguém. Que a nossa fé, ela só se torna operante quando a praticamos a palavra de Deus. Do contrário, ela fica engessada, estagnada e não influencia a vida de ninguém. Em Mateus 5,16, Jesus está dizendo que assim brilhe também as suas boas obras, para que as pessoas vejam quem? Vejam Cristo. E nessa passagem Jesus está dizendo que vós são luz deste mundo e sal da terra. Temos que entender, meus preciosos, nós como igreja de Jesus, nós somos luz para quê? Para iluminar o caminho daqueles que estão perdidos nas trevas, para iluminar ambientes hostis. Nós somos sal da terra. Qual é o propósito desse entendimento? É de trazer as pessoas a sentir sede por aquilo que nós temos, de sentir sede por aquilo que nós temos. Sabe, meus irmãos, uma coisa que o mundo mais precisa não é olhar para nós e ver sua vida agora está com Deus, olha a sua vida financeira, os seus bens materiais. Não é isso, porque muitas pessoas têm isso, mas vivem felizes e não estão à procura disso. No fundo, elas não estão buscando isso. No fundo, elas não estão buscando a Deus, não estão vindo na igreja por causa disso, porque elas já buscaram, conseguiram e mesmo assim estão infelizes. Mesmo assim são tristes, mesmo tendo uma boa condição, porque elas precisam daquilo. Olha, eu quero aquilo que me faz ter sentido na minha vida. Existe só uma coisa que nos faz ter sentido nessa vida, que é Jesus, é a presença dEle, meus irmãos. E todo aquele que é sal da terra, ele vai despertar as pessoas a sentir sede por aquilo que move o coração dela, sentir sede por aquilo que está em nós. Porque, meus irmãos, se nós como igreja não despertar sede para as pessoas que estão sedentas por um sentido, por nós não termos testemunhos, pode ter certeza, nós estamos perdendo Cristo do foco. Nós tornamos simplesmente um ambiente bem agradável, social, deixou de ser uma igreja, quando perde sua missão de pregar a palavra de Deus, e nós não temos condições de pregar se não tiver testemunho preciosos. Eu tenho que fazer boas obras para ser salvo? Não, meus irmãos, mas para evangelizar você precisa ter vida com Deus, para impactar corações, irmãos, porque a falta de espiritualidade prejudica o nosso testemunho na sociedade. A minha falta de espiritualidade que não funciona em casa faz meus vizinhos ficar bloqueados. A falta de espiritualidade que só funciona uma adoração em 4 paredes, mas não transforma o ambiente onde eu trabalho. Alguma coisa está errado nesse cristianismo a qual estou entendendo. Porque Cristo, irmãos, se Ele está conosco o tempo todo, logo nós iremos manifestar o seu amor, sua graça em todo lugar. E como prejudica, meus irmãos, a falta de testemunho, a falta de espiritualidade. A falta de espiritualidade, meus irmãos, sabia uma coisa tão importante? Que a falta de pão na mesa do pobre é uma denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Sabia que estamos sendo denunciados quando há falta de pão na mesa do pobre? Aquela falta de pão na mesa do pobre está denunciando uma coisa, denunciando que a igreja não está desenvolvendo uma espiritualidade no altar da presença do Senhor. O que mais, meus irmãos, a palavra tem nos ensinar? Diante disso, como nós podemos corrigir essa prática? Se é um alerta para nós como igreja, e nós estamos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo, se é um alerta de Deus para nós, irmãos meus, como resolver essa prática? Simplesmente identificando o principal problema de tudo aqui. Qual é a raiz nessa passagem que lemos, o problema de tudo? Sabe onde está? Se você olhar aí, por favor, no versículo 4 e também no versículo 5, você vai perceber, aliás, irmãos, versículo 3 e versículo 4. Apóstolo Paulo ele faz 2 perguntas para repreender essa falta de espiritualidade. Ele diz o seguinte, ainda no versículo 3:
Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? E segunda coisa, e andam segundo os padrões humanos. No versículo seguinte vai dizer, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Sabe qual é, meus queridos, aqui o problema de tudo? Está na referência. Padrões humanos. Eles estão simplesmente trazendo para o ambiente de adoração, o ambiente, a igreja do Senhor, trazendo a sua mentalidade, os seus padrões do mundo. Como corrigir isso, irmãos? Olhando, percebendo a nossa referência de vida, a nossa referência como pessoa, a nossa referência. E olha, diante disso nós podemos afirmar, meus queridos, que a igreja não deve andar segundo os padrões humanos, mas conforme os padrões do reino de Deus. Conforme os padrões do reino de Deus. Não é assim que vocês estão agindo como carnais e também estão demonstrando que estão vivendo conforme os padrões deste mundo. Os padrões deste mundo, meus irmãos, é fácil cada um ter o seu próprio interesse, mas Cristo nos ensina que nós devemos pensar no próximo e amá-los. Os padrões deste mundo, meus irmãos, as pessoas que são coroadas como autoridade, muitas delas usufruem de autoridade para ser servidas. No reino de Deus o padrão é diferente. Você recebe autoridade para servir. Não é para ser servido, é para servir. É lavar os pés, é ser um ombro, é emprestar os seus ouvidos para os angustiados, é orar pelos aflitos. O reino de Deus, meus irmãos, pois nós devemos trazer uma mentalidade conforme os padrões deste mundo, porque logo nós estaremos igual. A questão não é permitir que de fora influencie aqui dentro, ao contrário, é o reino de Deus que nós estamos vivendo aqui dentro, precisa transbordar lá fora. E quem concorda diz glória. Olha um texto que nos ensina tanto sobre isso, meus irmãos. Filipenses capítulo 2, capítulo 4, aliás. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Preste bastante atenção, meus irmãos. Aqui está a referência do reino de Deus. Como nós devemos viver como comunidade na fé, como igreja de Cristo. Como nós precisamos viver? Qual é a referência, meus irmãos? Olha lá, primeiramente não devemos ter um interesse pessoal ou vaidade. Simplesmente eu na igreja só quero aquilo que me importa comigo. Irmãos, tem tanta coisa para acontecer. E só aquilo que me interessa. Olha, essa mentalidade não convém ao reino de Deus. Não convém às pessoas espirituais ou que tenham o Espírito Santo de Deus. É aquela que deseja cooperar onde quer que seja. Ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, irmãos. Jesus, aqui ficou estreito demais. Preste bastante atenção, irmãos. Tratando os outros superiores a si mesmo, este é um entendimento que deve mover a nossa vida. Tratar o outro superior a si mesmo é você enxergar nela o melhor. Enxergar nela o melhor. E o que nós precisamos enxergar conforme a ótica do reino? O que devemos enxergar nas pessoas o melhor? O melhor nelas, irmãos, não é simplesmente você olhar para o Marquinhos e ver que ele é palmeirense e ver, Marquinhos, você é um cara jóia, palmeirense. Não é somente isso, irmãos. Não é assim ver alguma coisa boa, melhor que você identifica, mas sabe qual é a coisa melhor? Que devemos olhar para as pessoas, identificar nelas, identificar que elas são uma expressão do amor de Deus. É o melhor que eu enxergo nas pessoas. É o melhor que nós devemos enxergar nas pessoas, meus preciosos. É enxergar o que? Você é alvo do amor de Cristo. Você é alvo do amor de Deus. Você é uma expressão do amor de Cristo. Você é alvo do sacrifício de Cristo naquela cruz. É o melhor, meus irmãos. Sabe,
Eu sei que é difícil olhar e enxergar o melhor na vida de pessoas as quais estão distantes de Deus. Daquelas pessoas que estão perdidas neste mundo. Ora nas ruas, nas praças, ora pedindo esmolas, que estão escravizadas no maldito vício. Como enxergar nelas o melhor? Enxergue nelas a expressão da graça de Cristo, o alvo do amor de Deus. Qual é o melhor para enxergar nelas? É o alvo do amor de Deus. Elas são alvos do amor do Pai, do amor de Deus. Olha, foi por ela também que Cristo manifestou o seu amor naquela cruz. É assim nós temos que enxergar, meus irmãos, e assim vemos o que é o de melhor na vida delas. Qual é o melhor? É uma criatura a qual Jesus também se importou. Que Jesus também se importa, como se importa comigo, se importa também. Não tem em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesmo sendo Deus, mas se esvaziou sua forma de ser. Jesus, ele revela humildade por excelência, irmãos. O homem mais maduro que já passou por essa terra, maduro. Não viveu pelos seus próprios interesses, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. E não viveu para si mesmo, mas para fazer tão somente a vontade do Pai. O seu alvo era reconciliar os perdidos, trazer o reino. E eu creio, meus irmãos, que a igreja do Senhor é um instrumento de Deus para proclamar o evangelho da salvação. E para isso, precisamos amadurecer, precisamos desenvolver nossa espiritualidade, ou seja, nosso altar de adoração na presença do Senhor precisa despertar fé, sede no coração de muitas pessoas. Precisa despertar algo, precisa perceber Cristo em nós, meus irmãos, em nosso viver, em nosso falar. Eu quero encorajar você nessa noite a voltar os seus olhos para Jesus, porque o que precisamos é olhar o referencial, porque essa igreja trouxe tantas feridas, ao ponto que quem estava de fora não queria nem entrar, porque se tem problema aqui, o que eu vou fazer lá dentro, se tem mais ainda? Não significa que a igreja seja o céu, mas significa que a igreja pertence aos redimidos do sangue de Jesus, e que se tem uma coisa que deve mover visivelmente o coração daqueles que são servos genuínos da presença de Deus, é um coração humilde, disposto a servir ao Senhor e lavar os pés dessas pessoas que estão perdidas. Amém, meus irmãos? Se hoje de pé, por favor, meus queridos. Meu Deus. Quando olhamos para Jesus, meus irmãos, que não revidou quando ofendido, que não revidou, porque ele sabia que muitos do que fizeram estavam na ignorância, não compreendiam o que ele, por aquilo que estava movendo ele, a verdade que estava movendo ele. Precisamos desenvolver, meus irmãos, a nossa vida na presença do Senhor ao ponto que seja visível em nossa casa, em nosso relacionamento. Nossa segunda-feira tem que ser diferente, misericórdia. Eu quero chamar você nessa noite para, através dessa canção,
possa expressar sua oração ao Senhor e permitir que o Espírito Santo de Deus continue tocando seu coração, no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor e orar através dessa canção, queridos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um Por ser uma só voz, cantar mais uma vez. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Meu Senhor,
É isso que nós te pedimos, é isso que nós clamamos. Gere em nós, Senhor, este coração. Coloca a mão sobre o teu coração. Não é apenas uma canção que declaramos, mas é uma oração. Se você deseja mesmo, verdadeiramente, Senhor, transforma o meu coração. Opera um transplante do meu coração. Há uma promessa que o Senhor declarou, que Ele vai nos dar, tirar um coração de pedra e dar um coração de carne, um coração que gera vida, um coração sensível. Espírito Santo, mova, quebranta este coração, mova e quebranta, Senhor, este coração, pelo poder do Teu amor, pelo poder da Sua presença, Senhor. Clamamos, Espírito Santo, Espírito Santo. Muitos, Senhor, lutam na sua própria força e não conseguem, mas jamais conseguirão se não for através de um novo coração. Dá um novo coração a este homem, Senhor. Dá um novo coração a este pai, para que ele seja uma expressão de amor para os seus filhos. Dê um coração novo a este homem para expressar o seu amor, a sua esposa, a sua casa. Dê um coração novo ao coração a esta mulher para transformar o ambiente do seu lar. Transforma, Senhor. Muda os corações, Senhor. Somente o Senhor pode mudar os nossos corações. Tira, Senhor, toda cegueira espiritual, todo véu. Tira todo o véu e traz a revelação de Cristo, este coração humilde, um coração sensível, um coração ensinável. Nós clamamos a Ti, doce Espírito de Deus, um coração sensível, um coração disposto a obedecer, um coração submisso à voz do Senhor. Eis o que nós clamamos a Ti como igreja do Senhor. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor Valdemar para ministrar a bênção. Quero pedir à igreja a estender as suas mãos. Recebam a bênção, queridos. Que a graça, maravilhosa graça, salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor indescritível, constrangedor, imparável do Pai, Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo, doce Espírito, que nos leva a perceber e a reconhecer este amor do Pai, e a nos submeter a esta graça salvadora do Filho, seja sobre você, sobre a sua família, sobre essa semana, sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém, amém. Volte em paz em nome de Jesus.